Estão vendo os slides? Perfeito. Ótimo. Então, o nosso tema hoje aqui é como otimizar a cirurgia, o pós-operatório na cirurgia ortognática. Então, a primeira coisa quando a gente pensa em cirurgia ortognática, a gente conversa com o paciente, ou o paciente fica sabendo que tem necessidade de fazer uma cirurgia, ele vai pensar nisso aqui. Meu Deus, doutor, meu pós-operatório vai ser muito ruim, eu vou ficar desse jeito, incha muito, eu vou ficar tudo roxo, nunca mais vou sentir o lábio, nunca mais vou ter meu sorriso de volta, não sei se compensa fazer cirurgia, e aí começa a surgir várias dúvidas. E isso aqui são fotos que eu tirei do Facebook, de grupo de Facebook, isso aqui é uma realidade para essa cirurgia quando não é conduzida de maneira dócil, né? Se não é estudado o caso do paciente, se não é conduzido com uma técnica cirúrgica apurada e principalmente com os cuidados pós-operatórios. Então, a ideia de hoje é assim, a gente ver esse pós-operatório, mas trabalhar com um pós-operatório desse. Então, aqui é uma paciente nossa já no pós-operatório imediato no hospital, recebendo já os cuidados da fisioterapia, e a paciente já com os taping aqui na alta. Então, essa paciente ela acabou de chegar em casa e mandou um vídeo para gente, já se olhando no espelho, já com os tapings em posição, já fazendo o controle pós-operatório e seguindo as recomendações, né, da fisioterapia. Então, eu sou o Dr. Leandro, né? Sou formado em odontologia pela USP de Ribeirão, fiz residência, tenho uma segunda especialização também em patologia, tive algumas oportunidades de fazer um mestrado na Unicamp, eu sou fellow da Universidade de Washington, em Seattle, e atualmente sou preceptor também da residência aqui do IOA em Ribeirão Preto. Bom, vamos falar então sobre a velocidade de recuperação, como otimizar, né, a recuperação da cirurgia ortognática. O conceito de fast track, ou o fast recovery, ele é um conceito não muito moderno, né, mas ele é datado aí de 2015, 2017, então os primeiros artigos começaram aí, né, mais clinicamente ser divulgados a partir de 2015, 2017. Então, se vocês vejam, 2017 já tinha, né, umas revisões de literatura, e nada mais é que o fast track, ele é uma recuperação aprimorada, né? Ele também é conhecido como fast recovery. Então, ele é uma abordagem multidisciplinar, né? Que ela abrange um período perioperatório e pós-operatório. Então, o cuidado ele inicia antes da cirurgia, durante a cirurgia e continua após a cirurgia. E tem o objetivo de minimizar o estresse cirúrgico e otimizar a recuperação do paciente, né, após uma cirurgia. Nesse caso, essa citação é de uma cirurgia geral, ortopédica. Esse conceito ele é da medicina, não especificamente da cirurgia bucomaxila, né? Essa abordagem ela tem como objetivo simplificar o processo de recuperação, tornando mais eficiente. Então, quando você tem um protocolo já definido, todos os profissionais envolvidos eles têm já a mente aberta para aquela meta que foi proposta. Então, ninguém vai inventar nada, ninguém vai sair daquele protocolo, e é assim que a gente evita complicações, né? O Fast Recovery ele foi concebido para acelerar a recuperação funcional e reduzir a duração de convalescência após a cirurgia, né? Sem, obviamente, aumentar os índices de morbidade, né? Visto que o intuito dele é realmente você recuperar o paciente mais rápido. E uma ação dessa de Fast Recovery adequada, ela tem que ser personalizada para o paciente. Por quê? Vocês vão ver a seguir que cada paciente tem uma necessidade, e a necessidade ela tem que ser avaliada, ela faz parte disso. Então, um paciente que trabalha no sol, que pega peso, não pode ter o mesmo procedimento de Fast Recovery de um paciente que trabalha numa área de TI, no ar-condicionado, sentado no computador. Então, todo esse protocolo tem que ser montado e baseado nas características do paciente. Então, é uma coisa bem personalizada, né, que a gente observa para cada paciente. Então, ela tem também como objetivo, né, fazer uma reabilitação eficaz, tem um potencial de reduzir a dor e a resposta ao estresse pós-operatório, contribuindo também, e isso é muito importante, para uma recuperação psicológica mais rápida, né, visto que vocês viram na primeira foto, e a cirurgia ortognática, quando não bem conduzida, ela pode gerar danos psicológicos graves no paciente, né, que não é o caso, graças a Deus, da nossa situação clínica atual. Então, nós temos como benefício o menor tempo de internação, lógico, o paciente se recupera mais rápido, ele apresenta uma melhora clínica e ausência de sinais e sintomas clínicos gerais, né, que indiquem a internação por mais 1 ou 2 dias. Então,
A nossa média de internação hospitalar é de uma diária, 24 horas. Nós fazemos a reintrodução da dieta sólida mais precoce, né? O menor tempo de afastamento das atividades. Então, hoje, nossos pacientes costumam retornar às atividades com 10, 14 dias de pós-operatório, né? Um retorno precoce ao convívio social. Então, o paciente não fica afastado dos amigos, da família, namorado, marido, esposa, dos filhos, principalmente pacientes que têm filhos pequenos, costumam manter uma distância por conta de risco de bater o rosto e tudo mais. Então, esse convívio social é muito importante. A gente tem que dar isso para o paciente. A retomada do tratamento ortodôntico pós-operatório, a finalização ortodôntica. Então, recuperando esse paciente mais rápido, nós devolvemos ele para o ortodontista mais rápido e esse paciente terá um pós-operatório, né, ortodôntico e a alta já geral do tratamento de maneira mais rápida. E, obviamente, você tratando esse paciente de uma maneira mais inteligente, você vai ter uma menor incidência de sequelas, como parestesia, paralisias faciais, que são raríssimas e ortognáticas, mas podem acontecer, e outras alterações de movimentação, musculatura, enfim, oclusão, dificuldade de abertura de boca, que, na verdade, aí quem vai atuar muito é o fisioterapeuta, que daqui a pouquinho a gente já vai bater nesse assunto. Então, resumindo, né, como otimizar o pós-operatório na cirurgia ortognática? Vamos para a parte funcional clínica da coisa. A primeira coisa que a gente pensa, né, realmente no cuidado em pré-operatório é termos um preparo ortodôntico refinado, né? Então, esse preparo ortodôntico que a gente chama de STO, que é o Surgical Treatment Overview, ele tem que ser feito em sintonia com o planejamento cirúrgico. Então, o cirurgião vai avaliar o paciente, ou o ortodontista vai avaliar o paciente, e em conjunto eles vão fazer a decisão de qual tratamento ser seguido. E essa sintonia diminui o tempo de tratamento, melhora a qualidade da cirurgia, o tempo cirúrgico. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração durante o pré-operatório. A avaliação nutricional, então, correlacionando achados e exames laboratoriais, o paciente tem uma deficiência de ferro, uma deficiência de vitamina B12, que são deficiências que podem acontecer. Essa avaliação nutricional ela tem que ser feita e tem que ser corrigida a tempo. Então, normalmente, nós solicitamos que o paciente procure um nutricionista 6, 8 meses antes da cirurgia. A avaliação cardiológica e pré-anestésica, já entrando na parte médica, né, exames de sangue, toda a parte de eletro, eco, avaliação de vias aéreas, isso é muito importante para evitar surpresas na cirurgia. E avaliação e plano de tratamento com o fisioterapeuta bucomaxilo. Então, normalmente, nossos pacientes passam com o fisioterapeuta, com a doutora Ana, antes da cirurgia, faz a avaliação, ela faz, além de conhecer o paciente, criar aquela intimidade com o paciente, que isso é muito importante, o paciente precisa sentir confiança na nossa equipe, saber que a gente vai estar ali, né, disponível para ele. Além disso, ela vai já fazer, às vezes, uma mobilização, já avaliar o que o paciente apresenta de DTM, de disfunção temporomandibular. O paciente apresenta, às vezes, alguma assimetria muscular que, possivelmente, no pós-operatório, ele vai continuar tendo, a gente vai ter que prestar muita atenção nisso. Então, essa avaliação anterior à cirurgia com o fisioterapeuta é muito importante. Exames e planejamentos, avaliação estética, funcional, tomografia, escaneamento, fotos, planejamento cirúrgico, impressão de guias, toda a parte cirúrgica, que acredito que não seja muito foco hoje a gente ficar falando, mas eu vou mostrar para vocês como funciona, né? Uma avaliação criteriosa do quadro clínico do paciente. Então, isso o fisioterapeuta ajuda muito a gente diagnosticar e entender o quadro atual da disfunção temporomandibular desse paciente. Hoje nós sabemos que não necessariamente a disfunção temporomandibular está associada à deformidade dentofacial. Então, você pode ter as duas questões do mesmo paciente, ou uma ou outra, né, vice-versa, independente da existência da outra condição. Então, às vezes o paciente tem uma classe 3 muito grande, uma classe 3 muito grande, mas não tem DTM. Às vezes o paciente é uma classe 1 vertical, mas tem uma DTM. Então, nessa avaliação pré-operatória, nós temos que levar isso em consideração, porque a DTM é um dos fatores de complicação no pós-operatório. Então, nós podemos ter fraturas de material de síntese, pode ter problemas de dor aguda no pós-operatório. E essa condição ela tem que ser identificada, obviamente, pelo cirurgião e também pelo fisioterapeuta, porque ele vai fazer a mobilização, ele tem que entender o perfil muscular daquele paciente, o perfil articular daquele paciente, ele tem que entender a movimentação que vai ser feita na cirurgia. Então, a gente sempre discute com a fisio, Ana, vamos fazer um avanço muito grande de mandíbula, você presta atenção, observa a TM desse paciente, que ela já apresenta uma DTM, um deslocamento de disco sem redução na esquerda,
que não é cirúrgico, mas vamos ter que fazer essa observação. Qualquer coisa, você já faz uma mobilização, já faz uma recaptura desse disco. Então, todo esse processo tem que ser discutido, né, no momento anterior à cirurgia, né, para você já chegar no procedimento sabendo e conhecendo o paciente. E um outro fator importante, obviamente, é a seleção criteriosa dos materiais, placas e parafusos, etc. e tal, e o hospital também, vocês vão entender o porquê. Os cuidados aqui transoperatórios, né, já na cirurgia. Então, nós sempre operamos com uma equipe anestésica conhecida, né? Eles estão em consonância com o nosso time, então a gente já trabalha há mais de uma década juntos. E isso é muito importante, que só de você olhar para o anestesista, ele já sabe que está acontecendo alguma coisa, ele vai lá e já olha no monitor e vê que a pressão às vezes está um pouquinho altinha, um pouco baixa, ou está na hora de mexer em alguma coisa. A gente tem uma consonância muito boa, isso é muito importante, porque muito da situação do paciente no pós-operatório é por conta da anestesia geral. Então, uma anestesia geral muito bem conduzida, ela leva o paciente a um patamar cirúrgico muito bom, né? O paciente acorda bem, ele é bem sedado, ele é feito uma analgesia muito boa, ele sai da cirurgia numa condição de hipotensão, vômito totalmente controlado. Então, a anestesia ela é muito tão importante quanto o próprio procedimento cirúrgico, né? Então, isso é super importante. Os materiais instrumentais coerentes com a técnica escolhida, seja ela qual for, seja ela se vai começar pela maxila, pela mandíbula, isso é uma coisa que sempre dá briga entre os bucomaxilos, mas isso não altera o resultado, como a gente sabe. Se vai fazer ATM junto, se é uma prótese de ATM com ortognática concomitante, isso não muda nada, desde que você escolha a técnica, o material e os instrumentais coerentes com aquela técnica. Tem que ser bem feitinho, não pode existir troca de material, gambiarra com material, essas coisas não existem em cirurgia, né? Anestesia venosa, de preferência, anestesia inalatória, ela é uma anestesia que tem muita superficialização, ela tem muita alteração durante o procedimento. Uma intubação atraumática, então, paciente classe 2 que tem um queixinho pequeno, e o fisioterapeuta já conversou com ele, o paciente tem queixa de apneia obstrutiva, ele ronca muito. A Ana fala, doutor Leandro, ó, o paciente tem possivelmente uma viéria complicada. A gente já conversa com o anestesista, eles já vão com AirTrack, já vai com laringo com câmera, já vai preparado para uma intubação mais difícil. E isso evita surpresas também na cirurgia, né? Controle da dor por bis, então isso faz com que o paciente faça menos uso de opioides, de outros remédios que podem fazer hipotensão no pós-operatório ou podem causar vômito, né? Hipotensão transoperatória, então, paciente com a pressão baixinha, uma pressão mais baixa, você vai ter um sangramento menor. Se você sangra menos, você tem menos hematoma, vai ter menos edema. Com certeza, o trabalho depois de reabilitação desse paciente vai ser muito melhor. Reposição de líquido de maneira cautelosa, o anestesista que fica a cargo dessa reposição de fluidos. Então, se ele corre um soro atrás do outro, esse paciente vai fazer bastante volume, ele vai ter um extravasamento de líquido intersticial, vai ter um edema gigantesco e também vai ser mais difícil para você fazer controle do edema. O taping não vai, e a crioterapia não vai conseguir segurar esse extravasamento de líquido. Profilaxia de tromboembolismo, né, de TVP, e aquecimento do paciente, posicionamento, isso é muito importante. Não adianta a gente mandar um paciente com a face maravilhosa, com uma paresia de membro inferior, porque ficou com a perna mal posicionada na cirurgia, uma lesão de queimadura do vestibular elétrico, ou uma TEP, um TVP já em andamento, né? Então, os cuidados gerais aí da parte médica do paciente tem que ser muito bem observados. E os dois itens que eu julgo, na verdade, serem também muito importantes, que aqui é o foco, é a técnica cirúrgica. Então, a gente pensar na técnica curada, rápida, uma cirurgia minimamente invasiva, e também os cuidados fisioterápicos imediatos, né? Então, o fisioterapeuta já atua no centro cirúrgico, já faz o taping, às vezes faz laser, crioterapia, já começa, né, com aquele cuidado intensivo, isso faz muita diferença. E os cuidados pós-operatórios, né? Não assim imediatos ainda no hospital, né? Hidratação via oral, iniciar a alimentação líquida. É um protocolo muito bom para náusea e vômito, somado à terapia, né, de medicamentosa de escolha para dor, anti-inflamatórios, antibióticos, porque o paciente que fica vomitando, ele faz muita pressão, ele faz valsalva, ele tem um sangramento já com a cirurgia fechada, isso pode fazer um coágulo, pode prejudicar o pós-operatório.
Estimulamos sempre a deambulação precoce, esse paciente já vai no banheiro andando, já anda no quarto, isso estimula a circulação de membro inferior, né? É uma reabilitação de maneira geral. E um bloqueio semi-rígido quando possível. Então, hoje nós não deixamos mais o paciente amarrado, com a boca amarrada, fechada, com fio de aço. A gente deixa os elásticos e terceiro, quarto dia de pós-operatório, a gente já começa a mobilização. E os cuidados fisioterápicos já com o paciente internado, crioterapia, revisão das bandagens, etc. e tal. E os cuidados pós-operatórios, né, depois em casa, as dietas adequadas, mobilização com exercícios, então a gente já estimula a fala, movimentação, mímica facial, estimulamos já o retorno das atividades habituais, minimizar o uso de elástico, então a gente já tenta liberar esse paciente para o ortodontista o quanto antes para já começar a finalização e já tirar os elásticos de intercuspidação. Orientar, a gente orienta muito, continuamente, sempre o paciente tomar muito cuidado com os retornos às atividades. Então, atividade física, mastigação, acidentes, bater o rosto, e isso o fisioterapeuta também, ele está na cola do paciente. A Ana vê os pacientes toda semana. Às vezes a gente já começa a esparramar o retorno ali cirúrgico e a Ana está toda semana e a Ana me liga e fala que o paciente, ó, fulano de tal, está meio saidinho, ele já está fazendo arte, e aí eu já puxo a orelha do paciente, a Ana é meu olho com os pacientes. E os cuidados fisioterápicos, que aí vai começar a fisio pesada mesmo. Aí o fisioterapeuta vai trabalhar, porque ele vai começar a drenagem, terapia manual, prescrição dos exercícios terapêuticos, laser, estimulação sensorial. Então, assim, o retorno da parestesia, né, da parestesia de alveolar, movimentação, mímica facial, tudo é estimulado e tratado pelo fisioterapeuta, né? Então, só para vocês verem o nível da importância dessa reabilitação, né? Aqui eu vou mostrar para vocês então como que é o fluxo do nosso trabalho. Hoje a gente trabalha somente com, praticamente com o planejamento cirúrgico virtual. Então aqui é um paciente classe 3 que vai fazer um avanço de maxila, né, uma rotação de mandíbula, uma mentoplastia, ele tem uma simetria muito importante, né, de mandíbula. Então você vê que tem uma movimentação ampla de todos os segmentos ósseos da mandíbula e da maxila, né? Uma cirurgia trimaxilar que a gente chama, trimax. Então você vê que esse paciente ele vai ter um pós-operatório complicado se você não fizer todas essas dicas que a gente passou. Então aqui nós geramos um guia cirúrgico, por exemplo, nós vamos começar a cirurgia nesse caso pela maxila, nós geramos o guia cirúrgico, ele é todo feito de acordo com aquele planejamento virtual. Então, esse paciente, a gente já vai com as decisões todas tomadas para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, a nossa escolha de material, nosso material é todo personalizado, tem muitos materiais aqui que nós trazemos de fora, que a gente mesmo faz, às vezes, para tornar a cirurgia minimamente invasiva. A escolha das placas, parafusos, a gente usa material importado, para placas, parafusos de perfil baixo. Às vezes o paciente fica sentindo a placa, o parafuso depois, isso não costuma acontecer quando a gente usa um material bom. E também não fica soltando placa, tendo que revisar a cirurgia, né, no pós-operatório. O uso da piezo, que é uma lâmina de corte ultrassônico, isso evita que a gente faça cortes indevidos em estruturas anatômicas nobres, tipo nervo alveolar, raiz de dente e tudo mais. Então, eletrobisturi, né, eletrocirurgia, que é o bisturi elétrico, evita hemorragia, sangramentos, e a piezo também é algo muito importante hoje para evitar isso, né? Essas lesões que depois o fisioterapeuta, se a gente cortar o nervo, não tem muito o que ser reabilitado, né? Então, essa aqui é a piezo em função. Vocês vão ver que numa osteotomia sagital da mandíbula não tem sangramento. Então, você vê o aspirador ali só puxando o soro, né, da piezo. Você vê que praticamente é uma cirurgia seca, limpa, um acesso minimamente invasivo, uma visualização clara da cirurgia. Isso evita, né, inchaços extremos, sangramentos. Aqui é uma split da maxila, então, para vocês verem que, apesar de ser uma cirurgia invasiva, você vê uma mobilização aí da maxila durante a cirurgia ortognática, o pós-operatório, igual eu vou mostrar para vocês ali, não é tão ruim quanto parece. Aqui é só para mostrar para vocês a previsibilidade da cirurgia guiada. Então, vocês vão ver que o que foi planejado é quase 100% o que é realizado, com algumas leves mudanças às vezes, mas o posicionamento é sempre muito preciso. Então, isso, como é tudo pensado antes, não tem surpresa na cirurgia. O tempo cirúrgico, antigamente, uma cirurgia ortognática era 6, 8, 10 horas. Hoje, uma ortognática é em torno de 2 horas e meia, 2 horas a 3 horas, dependendo da cirurgia. Então, esse tempo de exposição também é muito importante, né?
Aqui é já no final da cirurgia, depois de 3 horas de cirurgia, você vê que o paciente não tem nenhum edema, não tem nenhuma equimose, nenhum hematoma formado, foi feita aí uma cirurgia Trimax de avanço, né? O aumento da paciente foi quase 20 milímetros para frente. E aí a gente já libera para o fisioterapeuta iniciar o trabalho. Já começa a colocar as bandagens, já entra com o gelo, você vê que é lá no centro cirúrgico. A doutora Ana já está em função. Então ela vai também para tomar café, mas ela trabalha bastante lá com a gente. Eu vou mostrar para vocês aqui 10 casos clínicos, rapidinho, só para mostrar para vocês como que é a evolução desse paciente com 21 dias de pós-operatório. Então, esses 10 casos que eu selecionei para vocês são de pós-operatórios de 3 semanas, não são pós-operatórios mais longos que isso. Então, vocês vão reparar como que está o tecido, né, do paciente, a coloração sem equimose, sem um edema muito grande. Então, você vê que ainda existe um pouco de edema, esse paciente já está trabalhando, já está com uma mobilidade melhor, né, de nariz, de lábio. As mímicas faciais já estão se recuperando, o nariz já está desinchando, né? Então, você vê ó, que já tem uma melhora bastante de selamento labial, de motricidade. E vocês têm que ver como o paciente já está falando, ele já está fazendo exercícios de fala, de abertura. Então, o sorriso já começa a soltar, o sorriso está meio presinho ainda, com 21 dias, mas em comparação ao caso que você não faz uma atuação, né, uma cirurgia minimamente invasiva e também não entra com a físio pós, né, você não tem um resultado desse. Que num excesso vertical grande, uma mobilização grande de tecido, isso aqui dá bastante trabalho para reabilitar. Então, é um paciente que vai ter que readequar todo o sorriso, movimentação, principalmente musculatura cervical também, que dá bastante trabalho. Uma classe 3 muito grande, um avanço aqui de 11 milímetros de maxila, recuo de mandíbula. Então, a previsibilidade tecidual aqui, ela é menor, né? Mas a gente vai trabalhando e vai recuperando bem. Aqui o paciente face curta, com avanço aqui bimaxilar. E nos últimos casos, aqui para vocês, os últimos 2 casos, essa aqui, essa paciente com 21 dias, e essa paciente é aquela primeira paciente lá com o tapeing. Então, para vocês verem como que foi a evolução dela aqui com 21 dias. Ainda tem um pouco de edema, um pouquinho de equimose, mas já está, né, com um tecido, um perfil tecidual aí já bem legal. Então, queria agradecer aqui o convite de todos aqui, a nossa equipe, a doutora Ana na fotinha ali embaixo, a Josi, a Dê, o Gustavão, todo o pessoal da nossa equipe. Agradecer a eles também, que sem eles esse trabalho não tem como ser feito, né? Então, a gente hoje trabalha, graças a Deus, num nível de qualidade muito bom, porque a gente formou uma equipe muito boa. E esse é o recado que eu deixo para vocês, como fisioterapeutas aí da área, conversarem com cirurgiões, entrarem em equipes, isso é muito importante. A gente é muito grato pela ajuda que vocês dão, né, nos casos clínicos com a gente.